Segunda parte do tema vinho fermentado, vinho não fermentado no Antigo Testamento. Aquela palavra que nós falamos no primeiro vídeo, que é Yahim, essa palavra ela ocorre 141 vezes no Antigo Testamento. E como nós já explanamos acerca dela, pode ser utilizada tanto para suco de uva como para vinho fermentado. Tem uma segunda palavra que se chama shecar. Como eu digo, não é a maneira correta no hebraico. Shecar ou shakar, a maneira que se escreve no português. Também é a maneira correta de se falar, porque estamos no Brasil. Ela aparece 23 vezes no Antigo Testamento. Frequentemente, o contexto dela vai sinalizar se ela também vai falar acerca do vinho fermentado, que é o vinho comum, ou vinho não fermentado, que é o suco de uva. Só que normalmente essa palavra shecar ou shakar é utilizada normalmente para vinho fermentado, vinho alcoólico. Então, nós percebemos em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 15, em Números, capítulo 6, versículo 3, que é aqui a parte do Nazireu. Números capítulo 6, versículo 3 diz assim: de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Então, é utilizado aqui nesses versículos essa palavra shecar ou shakar. Então, e na Enciclopédia Judaica de 1901, ela sugere que realmente o shecar é usada como uma bebida forte, uma bebida que significa beber à vontade, se embriagar, beber além. Então é aquela bebida que vem realmente alterar a mente. E existe uma terceira palavra que se chama tirosh, que ela aparece 38 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra é utilizada para suco de uva. Essa palavra é uma palavra que é utilizada realmente para o vinho não alcoólico, o vinho não fermentado. E aparece em Deuteronômio capítulo 11, versículo 14, Provérbios capítulo 3, versículo 10 e muitas outras partes. Aqui a gente percebe que na Enciclopédia Judaica de 1901, ela diz que o tirosh inclui todos os tipos de sucos doces e mosto, mas não vinho fermentado. Então essa palavra tirosh é utilizada para suco de uva. Se a gente for ler o léxico hebraico inglês do Velho Testamento, por Brown Driver, ele vai falar exatamente isso. Ele traduz a palavra tirosh do hebraico para mosto, vinho fresco ou vinho novo, que é o suco de uva. Então é importante você compreender que o tirosh, principalmente ali no Antigo Testamento, é utilizado como um bênção. Isaías capítulo 65, versículo 8. E o vinho fermentado é escarnecedor, em Provérbios capítulo 20, versículo 1. Ou seja, ele causa a embriaguez. Então é a diferença dessas três palavras do Antigo Testamento. O Yahim, que aparece 141 vezes, o tirosh, que é para o vinho novo ou suco de uva, que não tem nada a ver com vinho alcoólico, aparece 38 vezes, e o shecar ou shakar, que aparece 23 vezes no Antigo Testamento. Então essas três palavras mais utilizadas do Antigo Testamento, que vai se referir ao vinho fermentado ou não fermentado. Vamos agora para a parte onde se fala dos momentos onde foi se utilizado o vinho alcoólico. É importante você ler lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 a 27. Ali fala da história de Noé, onde Deus usou Noé. Foi o homem escolhido, eleito por Deus, para o momento do dilúvio, onde foi a primeira e única vez que aconteceu o dilúvio na história da Terra. Deus enviou o dilúvio por quê? A gente lê lá a palavra de Deus, é por causa da maldade do povo. O pecado estava demais. O pecado já estava irritando a Deus, porque as pessoas elas eram maldosas.
Havia muita morte, havia muitos estupros, havia muitas coisas nojentas acontecendo, e aquilo já estava soando, cheirando mal diante de Deus. E Deus enviou o dilúvio, mas antes de ele enviar o dilúvio, ele elegeu Noé. Mas por que ele elegeu Noé? Porque a Bíblia diz que Noé era íntegro, era um homem correto, era um homem que estava se apartando do meio daquelas pessoas. Era um homem que não estava comungando do pecado, era um homem que estava se santificando, buscando ter uma vida reta diante de Deus. Era um homem que era temente a Deus. E esse homem foi escolhido devido a essas qualidades que ele tinha, de ele ter escolhido, através do livre-arbítrio dele, de ter separado daquelas pessoas, daquele pecado. A gente lê lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 27, que Noé foi usado por Deus para construir a arca, colocar a sua família ali, mulheres e filhos, e Noé entrou na arca e veio o dilúvio, as chuvas e mais chuvas, até o momento que muitas pessoas começaram a morrer. E naquele momento, muitos teólogos acabam entrando na argumentação de que não sobrou mais ninguém. Somente Noé e a sua família. E todos morreram. Alguns têm algum entendimento contrário, mas não entra aqui nesse tópico. Mas todos morreram, diante dessa tese mais utilizada. Todos morreram, sobrou só Noé e a sua família. Quando as águas foram baixando, foi ficando normal e Deus autorizou Noé a sair da arca, Noé saiu da arca com a sua família, salva daquele dilúvio, daquela morte, que foi uma justiça de Deus contra aquele povo maldoso que estava pecando um contra o outro. Diante daquilo ali, Noé, ele foi lá e plantou uma vinha. E ele colheu aquelas uvas, preparou aquela uva e ele estava com uma tradição ainda dos maldosos da época, daqueles que estavam matando, roubando, aqueles que estavam, que Deus estava nervoso com eles, e ele lembrou de como fazer uma bebida forte, como transformar um suco de uva, e a fermentação do vinho não é uma fermentação só para o suco de uva, mas pode se fermentar qualquer fruta. E ele pegou aquela uva e começou a fazer o processo de fermentação, o processo de transformar parte do açúcar do suco de uva em álcool. E ele começou a fazer isso. Eu creio, diante da palavra de Deus, a gente vê e entende, principalmente pelo Novo Testamento, que ali teve momentos que os demônios começaram, assim como fez com Eva, com Adão, principalmente com Eva, a começar a induzir ele a isso, a levar ele ao pecado, mas ele, pelo seu livre-arbítrio, ele decidiu fazer isso. E ele foi lá e produziu vinho. Ou seja, ele demorou semanas, meses para produzir uma bebida que ia alterar a mente dele. E ele começou a beber. E quando ele começou a beber, ele começou a ficar louco. Por quê? Porque uma das funções do álcool é tirar a sua consciência. E todos sabem disso. Principalmente nas festas, agora vai ter aqui em 2019, estamos antes do carnaval, vai ter o carnaval. O que normalmente muitos homens e mulheres fazem? Vamos beber um pouco para ficar alegre? Vamos beber um pouco para soltar? Esse soltar é o quê? É soltar os limites. Aquele que era quieto já começa a falar mais, a rir mais, a pegar mais, a falar mais besteira. E muitos acabam utilizando o álcool para dançar mais, para tirar suas roupas, para começar a homens dar em cima de mulheres, mulheres dando em cima de homens, né? Muitos, a gente sabe, até pelas reportagens de muitos jornais, que existe aquela moda de beber bastante e sair beijando todo mundo, tanto de homem como de mulher, e normalmente eles fazem isso depois de beber, depois de consumir a bebida alcoólica. Aí se perde os limites. E aí a gente sabe que
principalmente ali tem várias reportagens da Bahia, né, em Salvador, que é um dos carnavais mais tradicionais do Brasil, muitas reportagens, muitos jornais, dizendo que muitos bebem e vão para aquelas festas brigarem, porque eles querem desestressar. E eles começam a brigar, a um cortar a cara do outro, e facada, e tiro, e sai com o nariz quebrado, vai para o hospital, pessoas morrem. Muitas pessoas, e isso é comprovado cientificamente, há muitos anos, os governos, a saúde, a gente vai entrar nisso mais a fundo, mas ficam desesperados com o carnaval. Porque bebidas e logo em seguida, para muitos, vem a droga e de repente começa a vir filhos não desejados, começa a vir estupros, muitas mulheres são estupradas, até homens são abusados sexualmente. E aí você percebe que existe há mais de 20 tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Jovens, adolescentes, crianças, adultos, velhos começam a ser infectados, principalmente pelo HIV, onde a vida dela, depois daquela festa, depois daquele dia, que era um dia de alegria, de perder os limites, começa a ficar dependente de coquetéis, de remédios, e toda a vida dessa pessoa começa a ser transformada e girar em torno daquela doença. Então é importante você ver que Noé, quando ele consome essa bebida alcoólica, ele começa a ficar muito agitado e os filhos dele vai lá e segura ele. E ali começa já a entrar uma briga familiar, onde ele alcoolizado, errado, ele vai lá e amaldiçoa um filho dele. Ele vai lá e com raiva do filho dele, ele amaldiçoa esse filho dele. Então você percebe as brigas familiares. É o que aconteceu ali com Noé. Eu não estou dizendo que a maldição de Noé pegou no filho dele. O único que pode determinar o futuro de alguém é Deus. Noé não determinou o futuro do filho dele em hipótese nenhuma. Deus determina o futuro se ele quiser. Mas ali você percebe uma divisão familiar. Quantos pais, filhos hoje são divididos, brigados, têm contenda, não se vê, às vezes por causa de uma festa que teve bebida. Agressão, xingamentos, desrespeito. Por quê? Porque a bebida, ela atua muito na mente, no psicológico, e a pessoa começa a perder os limites. Fala o que não deve ser falado, começa a perder os limites do respeito, e tudo na vida nós temos que ter regras e limites para se ter uma convivência boa, tanto na família. A liberdade verdadeira, a diferença de liberdade e libertinagem é isso. A liberdade é você viver livre dentro das regras à sua volta. Você não pode pegar o carro de qualquer um. Você não pode fazer não pode falar o que você quiser para as pessoas. Agora, a libertinagem, não. A libertinagem é você viver sem limites, sem regras, que é o que o diabo ama. O diabo ama a libertinagem, ou seja, pessoas estuprando mulheres, pessoas roubando as outras, vivendo sem limites, sem regras. Então é importante você ver que um mau exemplo de Noé, independentemente do que Noé fez de bom, Noé teve o seu bom exemplo. Vamos seguir o bom exemplo de Noé. O mau exemplo de Noé, vamos descartar da nossa vida. Porque acima de Noé existe Jesus, o nosso Salvador, que é o nosso maior exemplo. Vamos para o próximo capítulo.